Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Sim? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais e revisar um pouquinho mais, tá bom? Iremos, enfim, estudar um pouquinho mais sobre letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? E eu sei que vocês já sabem, a tia Priscila fica pontuando isso com vocês várias vezes, certo? E vocês também já vêm se policiando quanto ao uso da letra maiúscula e da letra minúscula. E também iremos aprender um pouquinho mais sobre a letra X e o CH. Quando usar o X e quando usar o CH, tá bom? Então, antes de pegar nosso livro, vamos conversar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. As letras maiúsculas. Quando eu devo usar? Quando? Isso. Sempre no começo de uma frase, certo? Sempre no começo de uma frase eu preciso ter letra maiúscula. Em nomes próprios, tá bom? Nomes próprios, nomes de pessoas, países, estados, tá bom? Todos estes eu preciso usar a letra maiúscula, tá? Então, se eu escrever o meu nome com a letra minúscula, ortograficamente, ela está escrita de forma incorreta, tá bom? Vai estar Priscila? Sim, vai estar escrito Priscila, mas nós sabemos que tem uma regrinha, que é o uso da letra maiúscula. Por isso, o nome se torna incorreto, tá bom? Porque ele precisa estar escrito com a letra maiúscula, o P, tá? As outras letras eu preciso colocar com letra maiúscula? Não, isso mesmo, eu não preciso colocar. Eu só coloco a primeira letra, tá? Então, a primeira letra do nome da pessoa eu preciso colocar com letra maiúscula. Mesmo que eu escreva o nome da pessoa lá no final da frase. Então, meu pai Pedro tinha um cachorro. O O eu vou colocar com letra maiúscula. Pai com letra minúscula. E Pedro eu preciso colocar com a letra maiúscula, tá bom? A primeira letra, que é o P, tá bom? Então, não se esqueça, tá? Nós vamos revisar em algumas atividades aqui. Mas sempre a tia Priscila vai ficar policiando vocês, tá bom? Sempre ela irá lembrar-los sobre o uso da letra maiúscula, tá? Mas, agora que a tia Priscila vem conversando de uma forma mais firme com vocês, de uma forma mais repetitiva, ela irá cobrar muito, tá? É claro que ela não irá tirar ponto, não. Ela só irá pedir para que vocês prestem atenção, que vocês se policiem mesmo com relação ao uso da letra, tá bom? Então vamos lá. Outro que eu falei que a gente ia falar sobre letra maiúscula e letra minúscula e o uso da letra X e do CH. Então vamos lá. Quando eu devo usar o X ou quando eu devo usar o CH? Isso mesmo, eu escutei aí que alguém me disse que o X e o CH, o som é parecido. E realmente é, né? Dá pra gente se confundir um pouquinho quanto ao uso de cada uma. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Tem algumas regrinhas? Tem. Tem algumas regrinhas que eu irei passar para vocês agora. Mas tem outras palavras que elas não se encaixam em nenhuma das regrinhas. Por exemplo, aqui, tia Priscila vai falar 4 regrinhas para vocês. E tem algumas palavrinhas que elas não se encaixam em nenhuma das 4. Então, o que eu preciso? Eu preciso lembrar, preciso ler bastante, eu preciso procurar no dicionário quando eu estiver com dúvida se escreve com X ou com CH, tá bom? Então, a palavrinha não se encaixa em nenhuma das 4 regrinhas que eu vou passar para vocês, procure no dicionário na dúvida, ou pergunta para tia Priscila, ou pergunta para mãe, tá?
aos poucos, a gente vai memorizando bastante palavras e isso vai facilitar bastante, tá? A gente acaba fazendo de uma forma bem, vou colocar mecânica, porque já houve o aprendizado, tá? Por isso que eu vou colocar questão mecânica. Mas a gente já vai fazendo de uma forma mais espontânea, porque a gente já conhece ou a regra ou a gente já conhece as palavras, tá bom? Então, mesmo que alguma palavra não se encaixe, vai ter várias que não vão se encaixar nas regras. Na dúvida, leiam, né? Ou procurem no dicionário. Na verdade, é procurar no dicionário. A leitura, ela vai vir como um complemento, tá bom? Então, por isso que eu peço muito para vocês lerem os livros, né? Não só livro de história, mas gibi, o nosso próprio livro quando vocês estão fazendo atividade, ler bastante, prestar bastante atenção, para que vocês memorizem o maior número de palavras possíveis, para que vocês consigam executar as atividades de uma forma mais tranquila, tá? Então vamos lá. Então vamos para as regrinhas, tá? Uso do X e do CH. Então vamos lá. Duas vogais pertencentes à mesma sílaba. Então, quando tiver duas vogais pertencentes à mesma sílaba, nós iremos usar o X, tá? A tia Priscila, duas vogais pertencentes às mesmas sílabas, recebe o nome de ditongo. Então, ditongo é duas vogais pertencentes na mesma sílaba. Só que a tia Priscila não explicou ainda para vocês nem ditongo, nem hiato, nem tritongo, enfim, algumas regrinhas da língua portuguesa que vocês irão aprender mais na frente. Por isso que ela só colocou duas vogais pertencentes à mesma sílaba, mas que se vocês encontrarem em algum outro livro ditongo, né, todas as palavras ditongos, vocês irão usar X, é a mesma regrinha, tá bom? Então vamos lá. Duas vogais pertencentes à mesma sílaba. Caixa. Não tem duas vogais aqui? Olha, se eu for separar essa sílaba aqui, não vai ficar caixa, não vai? O A e o I vai ficar junto. Então, eu vou usar X. Aqui, frouxo, também. Deixar, queixa, paixão, faixa, desleixo, rouxinol, baixo, baixe, tá? Então, todas as palavras que tiver duas vogais na mesma sílaba, eu vou usar X ao invés de CH. É claro que nós vamos encontrar algumas exceções, mas a tia Priscila não vai colocar as exceções aqui, para não confundir a cabecinha de vocês. Aos poucos, ela vai passando essas exceções para vocês, tá bom? Então, sempre que tiver duas vogais na mesma sílaba, eu uso o X. Então, repetem comigo. Sempre que tiver duas vogais na mesma sílaba, eu uso X, tá bom? Outra regrinha, quando a primeira sílaba da palavra é em, ó, quando a primeira sílaba da palavra é em, olha, enxurrada, enxotar, enxugar, enxada, enxergar, enxofre, engraxar e enxoval. Então, sempre que a palavra, quando a primeira sílaba da palavra é em, eu vou usar X, tá bom? Então, repetem comigo. Quando a primeira sílaba da palavra é em, eu vou usar X. Enxurrada, enxotar, enxugar, enxada, enxergar,
enxofre, engraxar e enxoval. Novamente, tem exceções, tia Priscila? Vai ter exceções também. O que isso quer dizer? Que terão algumas palavras que, apesar de começar com em, nós vamos escrever com CH. Mas essas exceções eu não irei cobrar de vocês agora, combinado? Então, se por um acaso vocês a escrever com X, tudo bem, tá? Eu irei pontuar e explicar. Agora, essas daqui que não são exceções, vocês precisam sim saber, combinado? Tá? E aos poucos, eu não vou amanhã acordar querendo cobrar de vocês, podem ficar tranquilos. A gente vai aprendendo, tá? Conforme a tia Priscila for passando exercício para vocês, vocês vão se aperfeiçoando, vocês irão aprender, tá? Ficando craques, tá bom? Então, 2 regras eu já passei, certo? 2 vogais pertencentes à mesma sílaba e quando a primeira sílaba da palavra é em. Terceira regra: palavras de origem indígena, palavras de origem africanas e palavras de origem inglesas aportuguesadas. O que isso quer dizer, tia Priscila? Que são palavras em inglês que que tem uma forma de português. Nós aportuguesamos ela, tá bom? Então vamos lá. Chavante. Chavante é de origem indígena, certo? Xingar, xará, shampoo e Xangai. Olha, shampoo é uma palavra de origem inglesa que foi aportuguesada, certo? Porque o shampoo, deixa eu precisar escrever aqui. O shampoo que a gente vê nos vidros dos nossos shampoos, né? Nos rótulos é com SH, certo? Mas da forma aportuguesada é com X, tá bom? Tia, e se eu escrever shampoo com SH, como eu vejo nos vidros, está correto? Está correto também. Mas se por um acaso vocês encontrarem o shampoo com X, está errado? Não, tá bom? Eu estou falando isso porque eu já encontrei algumas crianças que viraram para mim e falaram assim: tia, mas o shampoo aqui no livro está escrito errado. Não está, tá? É a palavra de origem inglesa que foi aportuguesada. Então, palavras de origem indígenas ou africanas e palavras inglesas aportuguesadas, nós usamos X. Quarta e última regrinha. Após a sílaba me, precisa começar? Precisa? Não precisa começar. Precisa ser após, tá? Depois que eu escrever a sílaba me, a próxima será o X, tá bom? Olha aqui. Mexilhão, mexer, mexerica, a gente precisa escrever mexerica 2 vezes. Mexerica, mexicano e remexer. Então, quase todas as palavras aqui começaram com me, mas essa daqui não, ó. Remexer. E vocês viram que depois do me eu coloquei X, tá bom? Então, sempre após a sílaba me, eu irei colocar X, tá bom? Então, remexer, mexicano, mexerica, tá bom? Então, essas são as quatro regrinhas. Se a palavra não se encaixa em nenhuma dessas regrinhas, nós vamos escrever CH, tá bom? A não ser que a palavra não se encaixe em nenhuma
por exemplo, nem na regrinha de letra de CH ou X. Por exemplo, lixo. Lixo, ela não se enquadra nessas regrinhas, só que nós sabemos que ela escreve com X, tá bom? Largatixa, a mesma coisa. Não se enquadra a nenhuma das regrinhas, mas nós sabemos que escreve com X. Bruxa, não se enquadra, mas nós sabemos que escreve com a letra X, tá bom? Então, é prestar atenção e, na dúvida, busquem o dicionário. Vocês não têm o dicionário, aquele mini dicionário? Então, sempre esteja com ele ao lado de vocês. Na dúvida, pesquisa. Não é vergonha nenhuma a gente pesquisar uma palavra no dicionário. Pelo contrário, nós estamos utilizando ele da forma correta. O dicionário é justamente para isso. Ele não é para ficar no fundo da mochila. Ele é para nos auxiliar. Assim como o ábaco, o material dourado, eles não são para ficar no fundo da mochila, são? Ou para a gente ter vergonha de usar? Pelo contrário, nós estamos fazendo o certo utilizando-os, tá? O errado é eu deixar o dicionário lá no fundo da mochila, tá? Ele não vai me ajudar em nada se ele ficar lá no fundinho, tá bom? Então, essas são as 4 regrinhas. Tia Priscila vai revisar com vocês de novo agora, rapidinho, tá? Antes da gente ir para nossa atividade. Então, usamos o X quando tiver 2 vogais pertencentes à mesma sílaba, tá? Quando a primeira sílaba da palavra é em. E quando a palavra for de origem indígena, africana ou palavras inglesas aportuguesadas. E após a sílaba me. Combinando? Pronto? Então, aos poucos a tia Priscila vai sempre revisando com vocês, tá? Agora a tia Priscila vai parar um pouquinho para ela poder beber água, vocês também, para ir ao banheiro, beber água. E agora a gente volta com o nosso livro, tá? Então já deixa o livro preparado aí na mesinha de vocês, que o meu já está aqui, tá bom? Beijos e até daqui a pouquinho.